Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo não saiu de um empate 1-1 no Mangueirão contra o Novo Horizontino e era um jogo para vencer. Empatou, vacilou, não podia. Dentro de casa não pode negociar a vitória, ainda mais no confronto direto. O Remo estava vencendo, a diferença é cair para 2 pontos para o próprio Novo Horizontino, o terceiro colocado. Ia colocar o Remo mais forte no G4. O Remo hoje dorme no G4, mas deve perder a 4ª colocação ao longo da rodada. Então era um jogo que tinha que vencer. Não jogou bem, mas nós vamos aqui analisar por completo essa partida e eu vou trazer uma questão que para mim, no Remo, é muito, mas muito preocupante. Eu queria a opinião de vocês também. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje que vamos abordar esse Clube do Remo 1, Novo Horizontino também. Antes de entrarmos na partida, eu vou falar daquela questão preocupante que eu trouxe aqui na introdução, que eu acho muito importante. Faz parte do jogo, tá? Faz parte dessa partida do Clube do Remo. E ao longo do vídeo a gente vai voltar um pouquinho com esse assunto. Mas eu quero tratar logo de cara, que é a questão física do Leão. Para mim, o Remo tem o pior preparo físico da Série B e não é de hoje. Não é de hoje. É de muito tempo. O Remo, tem jogador no Remo que não aguenta jogar mais de 30 minutos. Está treinando há bastante tempo. Tem outros jogadores que conseguem jogar no máximo tempo, não conseguem jogar a partida toda. O que nós vimos hoje foi desesperador. Vários jogadores saindo de campo com câimbras, não aguentando mais. Não aguentando mais. O Remo está jogando uma partida por semana. Não é maratona, um jogo a cada 3 dias, não. Uma partida por semana. E não é um jogador específico que sentiu cãibra, não. Hoje foram 4. 2 desses foram substituídos. O último Kaique não foi substituído porque não tinha mais substituição para fazer. Senão seria substituído. Foi no sacrifício. Por que isso está acontecendo? Porque o Clube do Remo tem jogador que não aguenta jogar no máximo um tempo e uns nem um tempo. E por que os jogadores sentem tanta cãibra mais com o adversário? E não é cera, porque o Remo precisa vencer o jogo. Então, o condicionamento físico do Clube do Remo é preocupante demais. Demais. A torcida vaiou o técnico substituiu o Cantígio. Se o Cantígio com a bola, ele estava correspondendo bem. Mas sem a bola, ele estava dando um buraco já no segundo tempo, porque ele não aguentava voltar. Ele eu ainda compreendo por quê? Porque ele fez só 2 jogos contra no Huracan e agora a primeira partida dele como titular do Clube do Remo. Mas não dava para jogar mais tempo, gente. Não dava para jogar mais tempo. Mas você vê outros jogadores, como o Regis está aí bastante tempo no Remo, consegue jogar no máximo 30 minutos. Faz a diferença? Faz. Hoje ele não fez a diferença. Hoje ele entrou mal. Mas geralmente ele entra e faz a diferença, como ele fez lá em Chapecó. E outros, vários jogadores sentindo câimbra e não conseguem jogar mais também tempo. Como o Marrone, que não jogou hoje, que joga no máximo tempo porque se bate. Condição física bem abaixo. Olha pra você ver, o Remo foi a campo com o Rangel, Marcelinho na direita, Camutanga, que pra mim foi substituído com câimbra. O único que eu perdoo ter substituído com câimbra, porque fez uma baita de uma partida do Camutanga, pra mim o melhor do Clube do Remo. Kaique, que sentiu câimbra e saiu, só não foi substituído porque não tinha mais substituição. Sávio, que cansou e fez uma partida horrorosa, sabe? Individualmente muito ruim, tanto defensivamente como ofensivamente. Caio Vinícius, que tinha acabado de voltar ao time titular, saiu porque sentiu, acho que um desconforto muscular de novo. Cantígio, que saiu cansado também. Jaderson, que saiu cansado também. Janderson, que foi substituído, cansado também. Ou seja, todo mundo que é cansado, gente. Não é cansado de estar 40 do segundo tempo, não. É cansado no início do segundo tempo, no máximo, tá me entendendo? Não é que tá no final da partida, não. Jogou 90 minutos, foi substituído na prorrogação, nos acréscimos. Não. Sabe? Igual eu falei, tem jogador do Remo que consegue jogar 30 minutos só. Davó, que fez o gol e depois sumiu. Pedro Rocha, que fez uma partida bem apagada. Então, assim, essa condição física do Clube do Remo tem que ser explicada. Porque o Remo tem o pior preparo físico dessa Série B. E isso pesa. E isso pesa muito. Muito. Isso aí vai além de treinador. Isso aí está acontecendo alguma coisa. Ou a fisiologia do jogador é ruim, então não era pro Remo ter contratado, se a fisiologia do jogador for ruim.
Ou está acontecendo algum problema em relação à preparação física que não é de hoje, como eu disse aqui. Começou o jogo, o Remo marcando sob pressão, lógico, no começo da partida tinha gás e surtiu efeito. Logo aos 10 minutos, o Remo força, não é que o Novo Horizontino saiu errado porque quis sair errado, o Remo forçou o Novo Horizontino a sair errado. Forçou, bola sobrou pro Davó, que finalizou bem, faz 1-0 pro clube do Remo. O Remo ainda continua marcando em cima, mas depois caiu. Caiu fisicamente e marcou lá embaixo. O problema, muita gente fala, retrancou. O problema não foi jogar mais fechado depois que fez o gol. A questão é que marcou muito embaixo. Tava marcando em cima, marca intermediária, marca desde o meio campo. Dificulta a saída de bola no Novo Horizontino, dificulta as jogadas, mas não. O Remo jogou praticamente todo para sua área. O Remo abaixou as linhas demais. Demais. Isso deu campo no Novo Horizontino. O Novo Horizontino cresceu na partida, aproveitou uma fragilidade no primeiro tempo do clube do Remo do sistema defensivo de bola aérea, acabou não convertendo, mas no final do primeiro tempo fez o seu gol, porque o Remo deu espaço e o Novo Horizontino no cruzamento pela esquerda, na verdade nem o cruzamento, ele tentou chutar e o Robson, atacante do Novo Horizontino, desviou sem chance por Rangel, empatou o jogo 1-1. E vai para o intervalo assim, com o Remo melhor no início da partida, sufocando, pressionando, finalizando, depois um Remo mais morto, até fisicamente em campo, e dando brechas para o Novo Horizontino. Aí fica a questão, a pergunta, o Remo recuou porque quis, e recuou demais porque quis, ou já sentiu? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Na minha opinião, é um pouco das duas coisas, porque, como eu disse aqui, é gritante essa questão física do clube do Remo. Vai para o intervalo 1-1, melhor o Remo no início, depois o Novo Horizontino melhor. O Remo não volta bem e o Antônio Oliveira começa a mexer. E as substituições do Antônio Oliveira, muita gente queixa com ele e tal, mas foram substituições ofensivas. Isso aí não pode falar que jogou retrancar, não. As substituições foram ofensivas. Saiu o Jaderson cansado para a entrada do Regis, saiu o Cantígio para a entrada do Natan. Esse não, esse é para compor realmente o meio campo. Só que depois saiu o Janderson cansado para a entrada do Maxwell, saiu o Caio Vinícius para a entrada do Freitas, ou seja, sai um volante para a entrada do meia, substituições de riscos, e depois, ainda quando o Camutanga sentiu e saiu, entrou o PH. O Natan fez a zaga com o Kaique, ou seja, o Remo tinha um zagueiro de origem, o Natan improvisado na zaga, e o resto todo mundo para frente. Era PH, Davó, Pedro Rocha, Regis, era o Maxwell, ou seja, Freitas, ou seja, era um time todo para frente. Corria um risco de tomar um contra-ataque, acabou não tomando contra-ataque de qualidade, porque o Remo poderia perder o jogo nessa questão. O Rangel fez uma excelente defesa ainda nessa questão do contra-ataque, salvou o clube do Remo. Só que foi um clube do Remo com muitos jogadores ofensivos, só que sem articulação, parece sem entrosamento. Foi um time que tinha muitas, em quantidade tinha bastante no ataque, mas qualidade bem aquém. Foi um jogo ruim do clube do Remo, bem ruim mesmo. Diferente do Cuiabá, que eu até gostei, apesar do empate, principalmente no BT, eu gostei da atuação do Remo. Mas nesse não. Nesse foi um clube do Remo bem ruim em qualidade de jogo e péssimo fisicamente. Péssimo. Outra situação grave para mim, no final da partida o Remo tem o quê? Tem um escanteio e uma falta no último lance. No escanteio, todo mundo na área toca curto, bate escanteio curto. Aí o jogador que eu nem lembro que recebeu a bola, toca mais atrás pro Natan, que não faz nada com a bola. No último lance do jogo, o Regis com a bola, todo mundo na área, cruza a bola, meu filho. Ele toca de lado. Toca pro Sávio, que tá fazendo uma partida horrorosa, para mandar pra área. E no final das contas, resultado, o Remo conseguiu um lateral. Falta 30 segundos. Por que não cruzar a bola pra área? É inacreditável. É inacreditável. Eu fiquei assim, estarrecido com isso. Se Deus tinha uma coisa nervoso nesse jogo, mais que a atuação do Remo, foi esses lances finais. Porque você pode estar mal o que for, mas briga pela vitória até o último lance. E o Remo não brigou pela vitória até o último lance. O Remo poderia ter cruzado, tocou de lado e dispersou uma oportunidade. Seria gol? Não faço ideia. Vai que a bola desvia alguém, entra, mas manda para a área. Se a bola não chegar na área, não vai ser gol, gente. Não vai ser gol. Tocando de lado, não vai ser gol. Isso é certeza. Tem certeza que se for cruzar vai ser gol? Não, mas pode. Agora, tocando de lado, tem certeza que não vai ser gol. Então, vamos para a maior probabilidade. O Remo empata, não poderia empatar.
tá vivo ainda nessa disputa do G4, é óbvio que tá vivo. Quarto colocado hoje. Tem o próximo jogo daqui a uma semana contra o Avaí. E a vitória tem que vir. Né? Tem que vir. Mas se uma semana pro jogador se recuperar, treinar, dar 1000 voltas lá naquele baianão para ver se entra em condicionamento físico, porque não é possível. Um jogo à noite ainda, né? Jogo 4 horas da tarde. Imagina se fosse o Campeonato Paraense, 10 horas lá no Souza contra a Tuna. Com 2 minutos já teriam morrendo já os jogadores. Que por falar nisso, a preparação física da Tuna Lúcia brasileira, que eu acompanho bem de perto, é muito melhor que do Clube do Remo, tá? Muito melhor. Muito melhor. Estamos falando de um time de estrutura de Série D, com condicionamento físico muito melhor que o time que está na Série B, que é o Clube do Remo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.